Estou aqui hoje com o evangelista Aldoir Pinheiro, homem de Deus. Ele vai estar contando um pouquinho da história dele pra gente e compartilhando aquilo que Deus tem feito no seu ministério. Jacques, primeiramente, a paz do Senhor Paz. a todos vocês. É uma grande alegria, satisfação, prazer poder participar desse podcast tão abençoado nessa manhã junto com vocês. Eu tenho certeza que Deus continuará fazendo esse podcast crescer, alcançando ainda mais vidas, né, através dos testemunhos, das palavras que tão edificantes que têm sido liberadas aqui, né, neste podcast. É verdade. Para mim é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso, com certeza. Aldoir, gostaria que você comentasse um pouco pra gente como que foi a tua caminhada com o evangelho, como que você conheceu a Cristo, se você nasceu já num lar cristão ou se foi depois. Então, Jacques, eu não nasci num berço evangélico, né? Eu não venho de um lar cristão. Apesar da minha mãe ela ter servido a Deus na Congregação Cristã do Brasil até os 12 anos de idade dela, ela, a partir dos 12 anos ela acaba se afastando dos caminhos do Senhor, né? Ela vai se casar com meu pai ali, ambos com 17 anos de idade. Jovens? Então, bem jovens, né? Eram quase duas crianças cuidando de uma outra, né? E a partir dali, a minha infância, a minha adolescência... Então, eu não fui criado, né, num berço evangélico. Não nasci num berço cristão. Porém, meu pai, como ele era professor de artes marciais, né, ele era professor de karatê, de vale tudo, de jiu-jitsu, eu treinei desde os 5 anos de idade. Eu com 10 anos já era faixa preta, né? E assim, as artes marciais, querendo ou não, ela nos ensinam princípios, valores, que nos ensinam a respeitar as pessoas. Então eu tive uma educação assim muito bacana, muito boa. O meu grande problema é quando eu entro no quartel. Quando eu entro no quartel, Jacques, eu passo já no primeiro dia do quartel a viver coisas que eu nunca tinha vivido antes, né? Eu nunca fui de beber, de usar droga, eu nunca fui... como eu disse, eu tive uma educação muito boa, sempre estudando, passei em 2 faculdades. Mas quando eu entro no quartel, já na primeira noite, tudo que eu não tinha feito antes, eu fiz tudo num dia só, né? Ali eu já conhecia a bebida, ali eu já conhecia as drogas, passei a frequentar lugares que eu nunca tinha frequentado antes. E a partir dali são quase 3 anos vivendo de uma forma assim, frenética, insana, né? Todos os dias, saindo, bebendo. O dia que a gente tinha de folga, que eu tirava como folga, que eu não saía, era o dia que eu estava de serviço no quartel. Pra você ter uma ideia. Então, o dia que eu estava trabalhando no quartel, era o dia que eu conseguia dormir um pouco mais, mas a gente praticamente quase não dormia. De segunda a segunda saindo, né? Eu chego no quartel, passo o meu período ali de recruta, viro soldado do efetivo profissional, faço curso de cabo. Quando estou para fazer o curso de sargento, eu tenho um dia que eu não aguento mais. Eu escuto algumas vozes ali dizendo pra mim sair daquele lugar. Eu sinto como se eu não saísse, eu fosse morrer, como se eu estivesse sendo estrangulado. Alguma coisa me diz assim, sai daqui, você tem que sair daqui. E eu pedi 150. 150 é quando você sai antes de dar o teu tempo e você sai sem ganhar absolutamente nada, sem um acerto. Se eu esperasse até o mês de agosto, eu teria o meu acerto, ganharia um bom dinheiro. Mas eu era mês de fevereiro e eu não conseguia ficar mais. Eu passei em todos os setores do quartel, dando baixa, né, e acabei saindo. Nessa que eu saio do quartel, eu vou pro meu último carnaval. E nesse último carnaval que eu fico na casa de uma família de amigos meus, e já na primeira noite eu quase entro em coma alcoólico. Nossa. Então foi assim um período muito complicado pra mim, muito difícil. Errei muito, né, falhei bastante. E quando eu volto desse carnaval, eu lembro que é uma quarta-feira de cinzas, eu chego em casa e eu não sabia o que era profetizar, não sabia nada do que era isso. Eu sei que foi a primeira vez que eu profetizei na vida mesmo sem saber o que era. Nossa. Eu entro dentro do banheiro chorando, quando faço uma reflexão da minha vida, do que eu fiz nesses 3 anos, do que eu perdi, do que eu joguei fora, do que eu desperdicei, das oportunidades que eu joguei fora. E eu começo a chorar ali, eu aponto o dedo no espelho, olho e digo assim, a partir de hoje a tua história vai mudar. Não dá mais pra você ficar desse jeito. A partir de hoje as coisas vão ter que mudar. E minha mãe já estava há 3 anos na igreja, né? Ela e meu pai, ela já
voltou pra igreja, começou a orar. Meu irmão era pequeno, acompanhava ela. Minha irmã ainda era uma adolescente, né? Também ia pra igreja junto com a minha mãe. E o meu pai não era crente. Meu pai gostava de AC/DC, rock, aquela coisa mais pesada, né? Sim. E a minha mãe começou a orar, um processo terrível ali na vida do meu pai, com doença, né? Passou por um processo de hospital. Foi ali que ele encontrou Jesus, né? Dentro desse processo do hospital. E tá os dois lá, né? Os 4 praticamente, fazendo uma campanha de oração por mim, né? Pra Jesus me salvar, Jesus mudar a minha vida, né? Mudar a minha história. E é nesse momento, cara, que eu volto pra casa, que nessa quarta-feira de manhã eu faço isso, e à noite eu fiquei esperando meus pais me convidar pra ir pra igreja. O problema é que eles que sempre me convidavam, nesse dia não me convidaram. Eu fiquei pronto dentro do quarto, esperando. Eu falei, não vou dar o braço a torcer, né? Eu vou, mas eles que me chamem. Só que eu vi que eles ligaram o carro na garagem e não me chamaram. Aí Deus já começou a me quebrar ali, né? Falou assim, se você quer ir, vai você atrás deles. Vai lá e pede. Eu falei, vocês estão indo aonde, né? Eu já sabia que vocês estavam indo pra igreja, né? Eu falei, vocês estão indo pra igreja. Então posso ir com vocês? Os dois ficaram quietinhos dentro do carro, né? Falaram nada. Entrei dentro do carro, fui com eles pro culto. E eu confesso, era o pastor Josué Ferro que estava pregando, foi meu primeiro pastor. Eu não sei nada do que ele pregou aquele dia. Nada. Porque tudo que ele falava pra mim não fazia sentido. Eu lembro que eu tinha uma única coisa que eu pedia pra Deus, que eu queria ser feliz de verdade. Porque eu não encontrei essa felicidade no dinheiro, e eu ganhei muito dinheiro nas baladas. Na época era um sertanejo universitário que estava em alta, a gente dançava nas baladas, eu não encontrei essa felicidade ali. E eu só falava pra Deus, eu quero ser feliz de verdade. Eu quero encontrar essa felicidade. E ele tá terminando a mensagem, na hora do apelo, ele diz assim, você que tá procurando a felicidade, você que quer ser feliz de verdade. Eu falei, opa, e eu tô entendendo o que ele tá falando, né? Você só vai encontrar isso em Jesus. Direcionada, né? A palavra direcionada. Foi. Ali, né? Ele falou assim, a felicidade que você procura tá em Jesus. Só ele vai preencher o vazio que tem dentro de você. Porque eu voltava, Jackson, das baladas, depois de uma noite extraordinária na balada. Quando eu deitava no quartel, eu começava a chorar. Porque vi um vazio muito grande dentro de mim. E quando ele falou isso, eu entendi. Falei, esse vazio é a presença de Deus que tá faltando. Faltando Jesus na minha vida. Eu falei, eu quero aceitar esse Jesus aí. Fui pra frente. Quantos anos você tinha? Eu tava com 22 na época. 22 anos. Aí, fui lá, aceitei Jesus, 2 brincos na orelha. Cabelo arrepiado, parecia um pica-pau. Aí fui pro meu segundo culto. Segundo culto fui no sábado, cheguei na hora do apelo. Eu recebi 3 convites pra ir pra churrasco, pra balada. Porque daí, até pagar pra mim, estavam pagando pra mim poder ir. Desse jeito. É assim, eu cheguei na hora do apelo. Miriam Kelly, uma amiga minha, estava pregando nesse dia. E eu lembro que ela começou a falar assim, olha, Deus quer te dar os dons espirituais. Deus quer te batizar com o Espírito Santo. E eu falei, que esse negócio aí que essa menina tá falando? Segundo culto. E eu ainda com os 2 brincos na orelha, com o cabelo arrepiado, moicano na época. E eu falei, Deus, se o senhor tem algum desses negócios que essa menina tá falando aí, eu quero. Eu não sei o que é isso aí, mas eu quero. Eu fui pra frente do púlpito e ela começou a falar assim, se você quer receber, você tem que abrir a boca. Você tem que dar glória a Deus, você tem que adorar. E eu falei, isso eu não vou fazer. Eu não vou ficar gritando aqui, dando glória, eu não vou fazer isso, né? Eu sei que quando eu perdi a timidez, que eu vi todo mundo dando glória, gritando, e eu tava quietinho, eu falei, se eu falar um glória a Deus, ninguém vai ouvir, né? Quando eu fui dar glória a Deus, não saiu glória a Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu falei em línguas estranhas antes de falar glória a Deus, aleluia, amém, dentro da igreja. Então assim, e fui batizado com 2 brincos na orelha e com, né, daquele jeito. Tinha pressa, né? Foi um negócio muito rápido. Foi muito rápido, Jackson, porque assim, eu encontro Jesus, eu aceito Jesus numa quarta-feira, no sábado eu sou batizado com o Espírito Santo, certo? E ali Deus já começa um processo muito grande na minha vida, sabe? De transformação, de mudança, muito grande. Já me apresentaram o tal do monte. Comecei a orar no monte, aí eu fazia campanha de 40 dias. Eu fiz a primeira campanha de oração no monte, de 40 dias de jejum e oração. A gente fazendo. Começava a jejuar ali, parava pra terminar, entregava o jejum às 6 horas da tarde, né? E todos os dias no monte orando. Eu emagreci quase 20 quilos nesse jejum. Nossa. Quase 20 quilos. Eu emagreci muito. E aí terminava de 40 dias, começava de 21, terminava de 21, começava de 14, terminava de 14, fazia de 7, voltava de novo. E todo dia no monte, orando. E aí, em maio, eu desço as águas do batismo. Outubro, já sou obreiro. E outubro mesmo, eu já tô pregando pela primeira vez. Alguém que nunca foi da igreja. Nossa. Então, assim, pra mim foi tudo muito rápido. Rápido mesmo. Que na verdade, já que isso acontece, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, tudo que eu faço com intensidade máxima. Você pode ver que dificilmente você vê eu pregando
Toda vez que você vai ver eu pregar, você vai ver que eu tô me doando, me entregando. Nunca é calminho. Não, né? não. Eu sou muito intenso em tudo, sabe? Então, foi assim nosso encontro com Jesus aí. Que fera. A gente vê assim o começo, né, a galera que já tá dentro da igreja, né? Exato. O Senhor com você foi muito rápido. Na mesma semana o Senhor já começou uma obra na sua vida e meses depois você já estava pregando o evangelho. Isso. Você mergulhou, né? Foi. Você, como você falou, você é intenso, né, nas coisas, né? Então quando a gente é intenso, a gente não quer só ficar ali no leitinho, né? Quando a gente vai mais profundo, o Senhor, a palavra diz, né? É aquele que me busca, Isso. me encontra. Exato. Né? Muitas pessoas não buscam ao Senhor hoje em dia, né? Os jovens aí das igrejas, né, que não leem a palavra, falam assim, mas por que eu não sou batizado? Por que não acontece as coisas comigo? Por que eu não sinto a presença? Por que Deus não fala comigo? É só você abrir a Bíblia, né? Exato. Ali você foi pro jejum, né? Isso. 40 dias de jejum. Foi. Cara, tipo assim, você iniciou o teu ministério ali como se fosse um Moisés ali, né? Foi. Assim, Moisés, ele inicia o ministério dele quando ele vai pro deserto, Sim. né? Ele mata o homem e vai pro deserto ali 40 dias ali. Então, esse processo, né? É muito forte, cara. É muito forte. E assim, a tua história, né? Depois o jejum, a oração. E me conta um pouquinho das tuas experiências que você teve nesses jejuns, nas orações, no monte. Como que foi isso pra você? O que acontece? O meu pastor Josué Ferro, era um homem de muita oração, muito jejum. Então, eu aprendi que para ser usado por Deus, eu precisava orar como ele orava, jejuar como ele jejuava. Então, ele falava muito de oração e jejum para nós, e falava das experiências que ele tinha sendo arrebatado em espírito. E eu falei, eu quero viver isso aí também, né? E como ele era uma referência para nós, eu comecei a orar, buscar muito a Deus em oração. Só que eu recebia muita profecia dizendo que eu ia pregar. Só que quando eu lia a Bíblia, eu não entendia nada. Uhum. Então eu ia pro meio do mato, e eu ia no monte, eu pegava a Bíblia na cabeça. Era coisa assim, é coisa de novo convertido, tá, gente? Coisa de novo convertido, coisa de gente que não conhece Jesus aí. tá começando na fé, então a gente tá desesperado. E no desespero, você faz coisas assim, né? Que hoje você olha e fala assim, nossa, eu não faço. Menino, né? Coisa de menino. Eu pegava a Bíblia na cabeça, batia a Bíblia na cabeça, falava, Deus, o Senhor não tá me enganando, porque o Senhor tá usando pessoas pra falar que eu vou pregar, mas eu leio isso aqui, eu não entendo nada, eu não consigo entender a Bíblia, e chorava, e orava. Até um dia que eu escutei a voz do Espírito Santo no pé do meu ouvido. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus de fato. Ele falou assim, a partir de hoje eu sou teu professor. Uau. Porque tinha muitos obreiros na igreja, mas nenhum deles nunca sentou para me ensinar nada. Uhum. Vem cá, eu tô vendo que Deus tá falando com você, eu quero te ensinar como interpreta um texto, como prepara um sermão, eu tô vendo que Deus tá querendo te usar. Na verdade, né, ficava uma coisa assim, vamos ver quando que ele desvia. Isso aí é fogo de palha. Ninguém começa desse jeito assim, né, daqui a pouco vai parar isso aí. Então ficava mais uma, entre aspas, uma aposta para ver quando para, do que alguém falar assim, não, vou investir, vou ajudar porque eu sei que vai dar certo. Sim. Entendeu? Então, e na vida é sempre assim, é mais gente torcendo contra do que a favor. A gente tem que entender isso. Sim. Né? Então, eu fui ali orando, buscando a Deus, e a partir daquele dia que eu ouvi a voz de Deus, de fato, parece que meus olhos se abriram, eu comecei a entender, interpretar, peguei um versículo da Bíblia, virou em 3 folhas, de tanto que eu escrevia, tanta coisa que eu ia extraindo dali. Então, a partir dali, já começa esse processo, sabe? De aprender da palavra, de começar... Então, eu ia pro monte, eu levava sempre um esboço meu que eu tinha preparado durante o dia. Então, 1 hora eu pregava pras árvores, e 1 hora eu orava. Uhum. Aí eu pregava mais um pouco pras árvores, e ficava ensaiando ali minhas mensagens ali. Não tinha oportunidade na igreja, né? Então, eu pregava no meio do mato. Cara, que legal. Foi assim, eu comecei desse jeito. Meu primeiro púlpito foi no meio do mato. Um monte que eu oro até hoje. Aquelas árvores foram as primeiras a me ouvir pregar. Então, falando de monte, assim, eu me lembro que quando eu tinha uns 15 para 16 anos, eu também orava muito no monte. Era uma época, assim, que a igreja ia muito pro monte, né? Eu lembro que tinha igrejas que chegavam de Kombi, de ônibus, de van. E era aquele monte de gente ali buscando mesmo a presença do Senhor, né? E eu me recordo aqui que você falando agora do monte, né? Que eu buscava o batismo com o Espírito Santo, né? E eu tava já, assim, desistindo, né? Ali do batismo. Falei, acho que já tô um tempão aí buscando já. Pra mim. Sei lá quantos meses que eu tava ali buscando já e não acontecia, né? Eu tava indo embora, aí tava eu, meu pai, minha mãe,
Acho que tava a gente, tinha mais um irmão junto. E aí a gente subindo assim, ali era um monte que tinha ali em Piraquara. Aí um grupo de jovens, um grupo pequeno, assim, devia ter uns 5, 6 jovens. O líder deles fala assim, jovem, vem aqui um pouquinho e tal. E a gente indo embora, falou assim, pois não? Ele falou assim, vem cá, a gente precisa orar por você, Deus mandou orar por você. Eu falei, amém, né? Aí pegaram aqueles jovens ali, deram as mãos ali, fiquei no meio deles ali, e eles começaram a orar por mim e recebi o batismo com o Espírito Santo, né? Então, tipo assim, as experiências que a gente tem, né, nesses lugares, acho que falta hoje pra nossa juventude, assim, não só pra juventude, mas pro crente mesmo, Isso. Né? Falta. Eu acho que a gente, nesse período que a gente tá vivendo, a gente perdeu um pouco dessa sede, dessa fome de buscar a presença de Deus, né? Eu lembro, Jacques, que assim, ó, eu comecei a ir nesse monte, e aí eu pedi pro meu pastor pra ele ir um dia junto comigo, pra ele conhecer lá, ver se ele liberava a gente pra ficar orando ali, né? Ele foi, liberou, e aí eu lembro que, como Deus começou a trabalhar na minha vida, quem tava na igreja e via, falava assim, rapaz, eu quero viver o que esse moço tá vivendo. Eu quero viver o que esse menino tá vivendo. E começaram a ir no monte comigo. Eu cheguei ao ponto de uma vez, a gente tá com quase 40 adolescentes e jovens no monte. Nossa, que legal. A gente ia todo dia. Eu conheci minha esposa no monte. Olha aí. Ela era uma das que ia no monte com a gente. Entendeu? Então, e foi uma coisa que não foi só da minha igreja, porque ela era de outra congregação. Uhum. Ela era do Vila Galha, eu era do Jardim Wolf. Aí tinha gente do Jardim IP, tinha gente de outras congregações que estavam indo pra lá junto com a gente. Uhum. Pra buscar e viver aquilo que a gente tava vivendo. Então, enchia aquele monte. Eu vi adolescentes que o pai e a mãe não eram crentes, sendo batizados com o Espírito Santo debaixo de chuva, com a cara na terra. Eu vi. Forte. Sabe? Eu vi adolescentes nossos, antes de começar o culto, já na oração, entendeu? Rasgando em língua estranha no culto, profetizando. Você tá entendendo? Sim. Eu vi coisas extraordinárias acontecer. E tudo isso que é fruto das orações. E quanto mais eles buscavam a Deus, mais eles oravam, mais eles queriam. A gente entrava às vezes 10 horas da noite, saía 4, 5 da manhã do monte. Nossa. Tanto buscando, e eles aprendendo, eles profetizando, eles, sabe, aprendendo do Senhor. Então foi um tempo assim, a gente precisa resgatar isso. A gente sabe que ainda tem muita gente que busca. Sim. Mas, de fato, não é mais como antes. Antes tinha uma sede maior, um desejo maior de buscar a Deus. E você acha que por que aconteceu isso, esse esfriamento, né? É uma boa pergunta, já que eu acho que é uma série de fatores, né? Porque assim também, vou falar por mim, quem me influenciou mais a orar foi meu pastor. Uhum. Eu via meu pastor como um homem de oração. Então ele era minha referência, ele era meu espelho. Talvez nós, referências hoje, estamos falhando. Uhum. Entende? Talvez os jovens olhem para nós hoje e não vejam um homem de oração. Vejam só um pregador. E aí é preocupante. Às vezes eles não vejam um homem de oração, não conseguem enxergar ali um homem de Deus, um homem de oração. Eles vêem só mais um que prega o evangelho. E eu não via isso no meu pastor. Meu pastor, ele era um homem de oração. Tanto é que tem um dia, e essa experiência me marcou demais. Eu tava orando muito no monte. E eu já tava achando que eu era um homem de oração. E aí eu saí de casa, vou pro culto de ensino, era na sexta-feira. Termino o culto de ensino, eu dou tchau pro meu pastor, falo, pastor, amanhã cedo eu tô aqui. Era sábado de manhã, era manhã de consagração de oração, e até meio-dia essa consagração, que era ceia no sábado, né? Eu falei, amanhã cedo eu tô aqui. Falei, vou surpreender meu pastor, vou chegar às 7 da manhã, em vez de chegar às 8, né? E eu vou chegar às 7, vou chegar 1 hora mais cedo pra orar. Quando eu chego 7 horas da manhã na igreja, eu descobri que eu não fui o primeiro a chegar. Uhum. Que o primeiro já chegou na sexta-feira. Nossa. Meu pastor terminou o culto, dobrou o joelho, ali ficou e ali tava. Uau. Ele tava orando, ele passou a noite orando. Né? Foi. Aí a esposa dele só chamou ele, entrou pra dentro de casa, trocou de roupa, voltou e orou até meio-dia com a gente. Aí eu cheguei nele e falei assim, pastor, me diz uma coisa, qual que é o segredo? Como é que o senhor consegue orar tanto tempo assim? Aí ele olhou pra mim e falou assim, Aldoir, o problema é que vocês, quando vocês vão orar, vocês querem falar demais. Vocês precisam ouvir a voz de Deus. Ele falou, eu passo mais tempo ouvindo Deus falar comigo do que eu falando pra ele. Então, assim, ele sabe o caminho. Eu não sei, então eu tenho que ouvir dele. Eu falei, então aprenda a ouvir a voz de Deus em oração. Eu falei, meu Deus, acho que é isso.
Às vezes a gente chega e fala, e a gente não aprendeu que oração é um diálogo, é conversar, é ouvir Deus. Eu já teve momentos de eu dobrar o joelho em casa pra ir orar, em casa, no monte, e eu ficar em silêncio. Pra ouvir Deus falar comigo, pra receber uma direção de Deus. Então, acho que a gente tinha mais exemplo, mais referência do que a gente tem hoje. A gente tá vivendo uma crise de referencial no quesito oração. Uma crise. A gente antes entrava na igreja, a gente via o nosso pastor de joelho no púlpito. Hoje é difícil você encontrar isso. O evangelho que tem sido pregado também, né? A gente era muito confrontado com a palavra, né? Eu gostava das palavras assim que vinham de confronto contra aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu estava pensando, a forma que eu agia, a forma que eu conduzia a minha vida, né? Era sempre assim, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu fumava, né? Sim. Então, na minha cabeça, quando eu parar de fumar, aí vai estar certo. Aí eu vou ficar bom para ir na igreja, né? Aí parei de fumar, aí tá. Agora era outro pecado. Agora não, mas aí, ó, ainda você bebe, ó, ainda você vai pra festinha, ainda isso. Então, tipo, quando eu parar essas coisas, então, tipo assim, na nossa cabeça sempre, tipo, eram coisinhas pequenas, assim, que ia falar, quando eu parar isso vai ser santo. Mas não, a gente tem que se transformar o tempo todo. E essas palavras de confronto, elas geravam transformação. Sim. Né? E hoje, tipo, muito se fala em graça, né? Eu acho que assim que existe a graça, com certeza. Não sou contra a graça, eu sou contra a hipergraça. Sim. Que parece que as igrejas enchem, né, para ouvir essa palavra de hipergraça. A gente tem igrejas cheias de corações vazios. Isso. Porque as pessoas ali, tá cheia a igreja. Mas se você for conversar com elas ali sobre a palavra, sobre o que Deus tem feito na vida delas, sobre o testemunho mesmo, sobre a vivência dela, né, com Cristo, você começa a se decepcionar. Você fala, poxa, mas a pessoa se converteu, mas é mal pagador, a pessoa se converteu, mas fala mal do irmão. Enfim, assim, são várias... Porque não são confrontados, o evangelho não tem mais confrontado, ele tem, tipo, meio que abraçado as pessoas, não venha como você está, mas fique também como você está. E, assim, por um tal de status, né, ali, para que a igreja esteja sempre cheia, para que, né, as fotos fiquem legais. Então, e isso é constrangedor, assim, pra gente que já viveu um evangelho genuíno, verdadeiro. A gente fala assim, puxa, o que fazer para mudar isso agora? Você já parou para pensar sobre isso, não? A gente para. Eu converso com bastantes amigos pregadores também que também percebem essa mudança, né, que teve no cenário evangélico, a questão da pregação do evangelho. Assim, o evangelho que não confronta, não transforma. A transformação, ela vem por meio do confronto. Então, a gente precisa entender que para confrontar, a pessoa também precisa ter uma vida condizente. Então fica a pergunta, não confronta porque não tem moral para confrontar? Ou não confronta porque, como você falou ali, a visão está equivocada, a visão está errada. Tem medo de perder, né? A motivação mudou. Porque antes a motivação era, eu preciso confrontar porque eu quero ver você crescer. Eu preciso confrontar porque eu quero ver você melhorar. Eu preciso confrontar porque eu quero ver você, né, viver uma nova vida em Cristo de fato. Hoje a motivação não é mais essa, né? Hoje a preocupação de alguns na hora de pregar é o corte do vídeo que vai sair, entendeu? É o o corte do vídeo que vai viralizar, que vai dar o status, entendeu? Então a mensagem às vezes não é mais direcionada para o pecador, para que ele seja transformado, para que a graça de Deus, a verdadeira graça, o transforme, né? Que graça não é liberdade para pregar, para pecar, né? Sim. Então, nós vivemos uma banalização da graça. A graça não é de graça, não, né? Não. Não é de graça, assim. não foi de graça. A graça me dá força para mim não continuar vivendo naquele pecado, é diferente, né? Não me dá liberdade para pecar. Paulo mesmo diz, né, em Romanos, né? Continuaremos no pecado para que a graça aumente, porque a ideia deles é dessa. Então, quanto mais pecar, mais graça. Então, Paulo falou, não funciona assim. Não entende quem não quer, né? Então, é bem complicado, Jacques, porque você procura uma forma de você ver uma mudança nisso, nesse cenário. Nós precisamos de uma mudança, ela precisa partir desses pregadores, né? De nós que pregamos a palavra.
continuo pregando o mesmo evangelho, continuo confrontando. Vai ter lugar que não vão gostar, tem lugar que dá graças a Deus que apareceu alguém pregando assim, mas os dias atuais são bem, bem preocupantes. Preocupantes. O cenário de hoje ele é bastante preocupante. A gente tá vivendo um momento bem delicado, bem perigoso nessa área. Sobre a graça, a gente está falando de graça, e alguns pastores da teologia pós-moderna, eles vão totalmente contra a lei, né? Eles falam que Cristo aboliu a lei, Cristo cumpriu a lei, né? E então a gente está vivendo uma outra dispensação, uma dispensação da graça, né? Alguns teólogos dizem isso. Você concorda com isso? Ou você é parte de outro princípio? Muito simples. Nós vivemos de fato a dispensação da graça hoje, certo? Cristo ele veio, foi o único capaz de conseguir cumprir toda a lei, certo? E o que a gente precisa entender? Que o ser humano ele não é capaz de cumprir a lei. Por isso que vem a graça. Certo? Nós não temos a capacidade de cumprir toda a lei. Então, por isso que vem Cristo. Ele vem, ele cumpre. Então, entra a graça de Deus que nos dá o perdão, porque ele sabe que nós não teríamos essa capacidade, a gente não tem essa condição de conseguir cumpri-la. Então, o que acontece? Nós temos hoje, né, princípios, valores a serem seguidos que Cristo ele deixou para nós, certo? Vamos lá, Jesus ele resumiu toda a lei. Ele resumiu. Então ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele resume toda a lei. A lei está resumida aqui. Se você cumpre esses dois... Amor, né? Amor. Amor. E eu acho que é uma coisa que falta hoje. A gente não vê ninguém falar de amor. É poucas pessoas que falam sobre o amor. Né? A gente está vivendo um tempo de tanta briga, de tanta intriga, de tanta coisa pequena que a gente fica deixando, que a gente não consegue viver o princípio, o básico do evangelho, que é amar o próximo, né? Só que para eu amar você, Jesus deixou claro, você tem que se amar primeiro. Então começa eu me amando. Se eu me amo e eu tenho que amar você como eu me amo, eu não quero mal para mim. Eu não vou te defraudar, eu não vou te caluniar, eu não vou te perseguir, eu não quero matar você, entendeu? Porque eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Você entende? Então nós vivemos hoje o que? A gente não consegue mais amar as pessoas. Então a gente tá vivendo isso. Se a gente conseguisse simplesmente amar a Deus, amar a si mesmo e amar o próximo, tá tudo certo. Só com a graça de Deus a gente conseguir isso. Escutei um pregador falar alguns dias atrás, ele disse que a lei, ela era como um espelho que revela a nossa feiura. Sim. Né? Então ali a lei, ela serve para isso. Então, tipo, tem muitos pregadores, como eu disse, né? Eles anulam a lei e falam assim, não, a gente tá na dispensação da graça. Também concordo com esse pensamento teu. Mas assim, o Cristo cumpriu a lei, né? Cristo, na verdade, ele deixou a lei plena, né? Ele tornou a lei plena. Porque quando Cristo vem e ele fala assim, olha, se você olhar com intenção, você já pecou. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Ficou mais difícil, porque ele tornou a lei plena, né? Então, tipo, esse cumprir a lei ali não quer dizer assim, acabou, não tem mais, né? Não é nesse sentido que Jesus está dizendo. Ele falou assim, olha, eu estou tornando a lei plena, agora ela vai ser clara mesmo, né? Então, mas não matarás, né? Tá, mas quando você calunia o seu irmão, você está matando ele. Exato. Então, era essa a intenção de Jesus, que né? Você estava falando também, eles apanham quando eles vão ali, tem dificuldade ali. Quando você vai pro texto de Atos 5, ali eles têm uma dificuldade terrível. Ali eles entram num parafuso. Porque o que está acontecendo ali? Ananias e Safira estão mentindo, Pedro revela a mentira deles e eles são mortos. Ah, não, mas o Deus do Antigo Testamento matava, o Deus do Novo... Não, tá aqui. Quem matou? O próprio Deus. O próprio Deus. Deus matou. Sim. Ah, mas é o tempo da graça. Mas no tempo da graça Deus mata. Sim. O problema é que depois a conversa sai que foi uma bala perdida, foi um acidente. E o céu muitas das vezes está olhando para dizer, não, eu não suportei mais ver a mentira, o engano, a falsidade, entende? Então há um equívoco nesse sentido das pessoas acharem que porque é o tempo da graça, que... libertinagem. Tá tudo tranquilo, que é mais fácil. Não, ficou pior. Você olhou pra mulher, cobiçou, já adulterou com ela. Sim. Né? Você... Deus não mata.
Tá aqui, nós temos exemplo, tem texto para isso. Então não ficou mais fácil. Na verdade, a graça, ela não vem para deixar as coisas mais fáceis, se for para analisar nesse sentido, né? Sim. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente de uma experiência de batalha espiritual. Você já passou alguma batalha espiritual? Você falou de monte, né? Ali, e oração sempre vai gerar batalhas, né? Sim. Eu queria saber se você tem alguma experiência nesse... Meu Deus, já esse ambiente. Várias. Tivemos muitas experiências, assim, de batalha espiritual, né? Tem aquelas básicas que eu acho que todo mundo já teve, de se estar dormindo e sentir que tá sendo... né? Essa daí é básica, né? Acho que quase todo mundo passa por uma dessa, né? Sim. É terrível. Você sente como se tivesse alguém te estrangulando de fato ali, né? E você só consegue vencer aquilo orando no espírito, né? Uau. Você não consegue, você não tem voz, né? Sim. Você até tenta falar, mas a voz não sai. Então você ora em espírito, aí você, né, tem a vitória ali nessa batalha, nessa guerra. Mas assim, a gente vive muita batalha espiritual. Por exemplo, após cada pregação minha, Jackson, isso aqui poucas pessoas falam sobre isso, sabe? Mas o pregador, quando ele tá ali no culto, que ele tá ministrando a palavra, ele tá num momento de adrenalina, ele tá, então, de euforia também, ele tá o emocional dele tá muito... E quando ele termina de pregar, ele descarrega tudo aquilo, é uma sensação de um vazio. É um momento que você está muito vulnerável a um ataque. E então, geralmente, as minhas maiores batalhas espirituais, elas sempre aconteceram pós-pregação. Olha só. Pós-culto. Você entende? É um momento onde o pregador relaxa. É um momento onde você diz assim, cumpri a missão. Mas é um momento que você acaba ficando vulnerável. É um momento que você precisa ter muito cuidado. Pelo menos comigo, nos meus pós-cultos ou os meus pós-pregações foram onde eu tive as minhas maiores batalhas assim espirituais, né? Minhas guerras, né? Então, no monte tive várias, né? Tive algumas batalhas espirituais também no monte, assim. São experiências que te fortalecem, te amadurecem, te fazem crescer, né? Eu lembro que eu orei muito, Jacques, pra ter uma experiência um dia de ser arrebatado no espírito. Meu pastor falava direto que ele era arrebatado assim. Eu falei, Deus, eu quero um dia viver isso. Quero ver como é que é isso aí. Porque assim, eu não posso falar daquilo que eu nunca vivi. Então o que a gente tem hoje? Uma geração que gosta de falar. Todo mundo quer falar. Não, porque eu não acho isso aqui, porque isso aqui eu acho que não é verdade, porque isso aqui já viveu. Já provou? Já teve essa experiência? Não, então não fala. Então eu queria ver como é que é. Eu queria viver isso. E eu lembro que teve um dia, eu voltei do monte, orando, e eu deitei na minha cama, eu não conseguia dormir. Eu falava, Senhor, o Senhor podia me arrebatar. Lembra da minha oração, eu quero ser arrebatado, me leva, né? Sim. E rapaz, eu vi assim, como se eu tivesse saindo do meu corpo, assim, subindo um fio de luz, assim, como se abrisse o teto do meu quarto e eu tivesse subindo. Flutuando. E eu fui passando o fio de luz assim, foi subindo, e foi, ao mesmo tempo que era uma sensação muito boa, me deu muito medo. E é como se voltasse direto pro corpo, e eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, me leva de novo. Eu não sei se dizer se eu tava dormindo, se eu tava acordado, entendeu? Eu acredito que eu tava acordado. Eu lembro que eu deitei na cama e fiz essa oração, e aí tive essa... Mas foi uma das experiências assim mais... E aí Deus foi me levando de novo. Não vi nada, não me mostrou nada, não cheguei... Eu sei que eu só lembro que fui subindo, e depois eu não lembro de mais nada. Entende? Então, mas foi uma experiência assim pra mim... Nossa, era o que eu tanto orava. Falava, então Deus faz mesmo. Deus faz mesmo. Já aconteceu comigo, eu posso falar. Sim. Entendeu? Eu vivi essa experiência. Orei muito pra isso. Muito. Demorou muito pra Deus me dar essa experiência. Eu ouvia muito, mas de novo, algo que eu ouvia do meu pastor, que gerou em mim esse desejo de provar isso também. Entende? Você vê que a gente acaba sempre voltando ao mesmo ponto, né? Voltando no exemplo, né? No exemplo, cara. Sim. No exemplo. O exemplo que arrasta. Então essas batalhas espirituais são... Tem algumas batalhas espirituais assim, que são muito bacanas. Você passar também, que te dá uma experiência... Te faz crescer, te faz fortalecer, sabe? Sim. E assim, com o Senhor, né? Você falou que você se converteu ali aos 22 anos.
teve esse processo, começou a ministrar a palavra. Agora você falou dessas batalhas que você tem ali pós-culto, assim, né? E essas batalhas são espirituais ali, no caso, assim, com demônios mesmo? Você teve essas batalhas, né? Sim, você sente na carne às vezes, né, também. Que você falou ali do sufocamento, isso você sentiu ali uma opressão, algo te oprimindo mesmo? Sim, é uma opressão, mesmo. Geralmente uma opressão que você sente muito grande, né? São setas que o inimigo lança na sua mente, né? Então você vê que é uma batalha espiritual. Geralmente o ataque do adversário, geralmente ele vem na nossa mente, né? Geralmente é na sua mente. Tipo, você acaba, vamos dar um exemplo, você acaba de pregar. E naquele dia o inimigo vem e começa a lançar seta. Não adiantou nada, essa mensagem aí, você não pregou tão bem. Então começa a vir setas, né? Ele lança, nossa, você não serve pra isso. E você já pensou em desistir em algum momento da tua caminhada, assim? Em deixar o... Várias vezes. Várias vezes. E como que foi isso pra voltar? Então, a primeira vez que eu pensei em parar, o que eu fiz? Eu peguei todos os meus livros que eu tinha, coloquei num saco de lixo preto, levei pra frente de casa, tava garoando. E do jeito que eu coloquei lá, eu tive que voltar a pegar. Eu fui, joguei tudo fora, minha esposa lá dentro de casa. Eu peguei, eu joguei tudo dentro do saco e coloquei na frente. Eu coloquei na frente, voltei pra dentro de casa e voltar a buscar tudo. Nossa. Foi só o trabalho de ter que arrumar todos os livros de novo. Tudo de volta. Eu cheguei dentro de casa, Deus falou comigo assim, volta lá e pega. Nós nem começamos a caminhar ainda, você já tá parando? Uau. Então, assim, por várias vezes você sente por inúmeras dificuldades, né? Complicações na caminhada, que não é fácil, né? Essa caminhada de pregação, ela é difícil, cara. Ela não é fácil. Todo mundo vê hoje o Instagram cheio, né? Os seguidores, né? Você chegar num evento, todo mundo tá, o pregador fulano de tal tá aí. Então, o pessoal vê essa parte. Quer ver uma coisa que eu não gosto? É de ficar em hotel, cara, sozinho. Ou lugar pra eu ter batalha espiritual. Às vezes eu nem durmo no hotel, cara. Eu fico no hotel ali tendo guerra. Eu não sei porquê, mas o hotel é um lugar pra mim... Quando eu vou com a minha esposa é mais tranquilo. Agora, quando eu tô sozinho, cara, é uma batalha, é uma guerra, cara. Sempre com demônio, sabe? É difícil pegar no sono, eu tenho dificuldade de dormir. Então, eu não gosto. Não gosto. Eu, às vezes, prefiro ficar na casa de algum irmão que tem algum quarto. Né? Geralmente tem gente que não eu quero hotel, eu já não gosto muito, né? Sim. Mas eu tive várias vezes, assim, já com vontade de parar, de desistir da caminhada, assim. Pelas dificuldades mesmo, né? Mas em todas as vezes o Senhor, ele vem... É um momento, né? É um momento. Deus vem e diz, não, vamos... Levanta e continua. Levanta e continua. Amém. Né? E nos dias atuais, assim, o que o Senhor tem falado ao teu coração sobre a sociedade, sobre a igreja, sobre o mundo? O que o Senhor tem colocado, tem ardido assim no teu coração? Uma mensagem para essa geração agora, para a gente deixar registrada? Então, Jackson, diante de tudo que nós estamos vivendo hoje, nesse cenário que a gente está conversando, há uma preocupação muito grande no meu coração, né? Por exemplo, se você olhar 10 anos atrás, o cenário não era igual o de hoje. O cenário de hoje ele é preocupante. Ele é preocupante. E nós vamos passar esse bastão para alguém depois. E como vai estar isso? Né? A minha preocupação, e o que Deus sempre fala no meu coração é: deixe um legado. Deixe marca. Não rastro. A minha preocupação, já que por onde eu passo, é deixar marca. Não rastro. Tem gente que por onde passa deixa rastro. Deixar rastro é diferente de deixar marca. Certo? Sim. Então, nós infelizmente vivemos um tempo onde muitas pessoas estão deixando rastro. Aonde ele passa, as pessoas têm algo de ruim para falar da pessoa. Entendeu? Alguma coisa desagradou, comportamento não foi bacana. Então, eu sempre prezo muito pelo meu caráter, pela minha integridade, pelo meu nome. Então, eu preciso deixar marca por onde eu passo. Então, se eu pudesse hoje liberar uma palavra para quem tá começando, para quem já tá nessa caminhada, se preocupe em deixar marca, a escrever um legado. Se preocupe em fazer a diferença por onde você passar. Porque, infelizmente, nós vivemos um tempo de uma geração que deixa rastro e não marca. E
que isso possa, de fato, ser verdade nas nossas vidas. A gente possa deixar marcas por onde a gente venha passar, Jackson. Entende? Porque o evangelho já foi muito escandalizado. Sim, verdade. Muito, muito. Sabe, eu já tive experiência de chegar em um hotel e no dia de eu sair desse hotel, o camarada do hotel chegar pro pastor que foi me buscar e falar assim, ó, esse aí é crente. Que os outros que o senhor trouxe aqui foi bebida, foi mulher. Nossa. E eu ficar todo sem jeito. Então eu via tudo isso, eu vi tudo isso, vivi muita coisa assim. E o senhor sempre falando comigo assim, deixe marca. Faça a diferença. Né? O meu tio, ele costuma falar um negócio que eu acho interessante. O Felipe sempre fala o seguinte, se fosse pra viver no pecado, eu tinha continuado no mundo. Nossa. Se fosse pra continuar aprontando, a gente ficava lá. Sim. Então eu não vim do mundo pra ficar pecando no evangelho. Pra ficar brincando aqui, Pra né? ficar brincando com as coisas de Deus. É muito sério. Nós estamos lidando com o destino de almas. Nós estamos lidando com a eternidade. Nós estamos falando de céu e inferno, cara. É muito sério. Entendeu? Eu não posso me dar o luxo de testar uma mensagem num púlpito. Não é teste, cara. Você entendeu? São vidas que estão ali, são almas que precisam ouvir uma palavra, precisam ter um encontro com Deus, precisam ter a vida transformada. Entendeu? Então, a minha preocupação é essa e o que Deus tem falado muito ao meu coração nesse tempo é deixe marca. Deixe um legado. Amém. Né? Você disse ali no nosso começo da nossa conversa que você começou a pregar, né? E você não teve alguém assim para te dizer, olha, precisa fazer um esboço. Você disse que o próprio Senhor falou assim, você é teu professor, Isso. né? E hoje, assim, como que você monta a sua pregação, assim, como que é isso para você? Então, esses dias me perguntaram o seguinte, Jackson. Se tudo que eu prego eu já vivi, geralmente funciona assim. Ou eu prego o que eu já vivi, ou eu prego o que eu estou vivendo, ou eu prego o que eu ainda vou viver. Comigo geralmente funciona assim, né? Ou eu prego o que eu já vivi, ou eu prego o que eu estou vivendo, ou eu prego o que eu ainda vou viver. Então, assim, geralmente as inspirações que vêm, que Deus me dá para gerar os meus sermões, é dentro de alguma coisa que eu tô vivendo, ou que eu já passei, né? E me preocupo muito, é o dia que eu mais me preocupo, quando eu prego algo que eu ainda não passei e não estou passando. Porque daí eu já fico preparado. Falei assim, vai acontecer isso aqui na minha vida. Em algum momento eu vou passar por isso aqui. Porque não é algo que você já viveu e Não, nem você tá vivendo ainda. eu falo, é aquela mensagem que parece não ter lógica pra você. O que o senhor tá aprontando? O que tá vindo daqui, cara? Então, a minha esposa até, ela já fala assim, meu Deus, tem certas mensagens que eu começo a pregar, ela já fica assim, meu Deus do céu, amor, vai acontecer alguma coisa. Eu falei, pois é, filho, é assim mesmo. Então, geralmente as inspirações, elas vêm pra mim, vêm dessa forma, né? É dessa maneira que Deus me inspira e outra coisa, eu sou muito curioso. Então, texto turvo, texto de difícil interpretação me chama muita atenção, né? Então, ali acaba vindo a inspiração para que eu gere esses sermões, né? Então, eu tenho o costume de, quando eu vou estudar, o que eu faço primeiro, Jackson? Eu leio o texto por diversas vezes. Segundo lugar, depois de ler ele por diversas vezes, eu venho lendo ele de novo com calma, pegando palavra por palavra, significado de cada uma delas, né? Vou falar aqui de uma forma bem simples para que qualquer um que participe do podcast consiga fazer em casa, tá? Simples. Eu vou marcando palavra por palavra, vou escrevendo, extraindo coisas dali, aí vou extraindo frases, vou extraindo lições que o texto me fornece e vou fazendo um pacote, vai ficando um negócio assim. Você vai anotando tudo. É uma bagunça, vai virando uma bagunça, virando um monte de coisa assim. Eu comecei fazendo meus esboços dessa forma, assim que eu comecei a fazer, né? Então eu ia lá e vou anotando tudo. Depois eu vou atrás dos comentaristas. Por que só depois você vai atrás dos comentaristas, Aldir? Para minhas ideias, para os meus pensamentos, não serem influenciados pela deles. Você entende? Sim. Porque senão a minha mente fica bitolada. Por exemplo, você já ouviu várias vezes alguém pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, certo? A tendência de você ir para esse texto, na hora de estudar ele, e só conseguir extrair o que você já ouviu de tanta gente pregando, é muito fácil, é muito grande. Sim, muito grande. Entendeu? Então você precisa se despir do que você já ouviu e fazer uma análise do texto
sabe? Sua análise. Sua análise. Uhum. E aí depois você vem pegando a ideia dos comentaristas. Opa, o pensamento desse aqui tá batendo com o meu. Não, peraí, o meu pensamento tá completamente deslocado do pensamento de todos os outros comentaristas. Então, a minha visão tá errada. Preciso rever isso aqui. Você entendeu? Então eu vou fazendo assim e depois eu venho estruturando esse sermão. Mas uma estrutura de sermão básica, assim, que eu gosto muito de... Eu sou um pregador muito expositivo, né? Mas assim, uma estrutura básica de um sermão para você gerar. O que eu faço ali? Eu venho ali, trago a minha introdução, venho com o desenvolvimento do sermão ali, né? Com o tópico, aplicação... E sempre tem ali alguma frase ali dentro dessa aplicação, que a frase ela é importante também, cara. Ela marca a mensagem. Às vezes a pessoa não grava tudo, mas tem uma frase que ela dá uma ênfase. A pessoa, não lembrei de nada, mas teve uma frase que foi liberada ali que marcou. Você procura sempre colocar essa frase? Eu sempre procuro colocar. Eu sempre tenho alguma frase que eu deixo ali. E essa frase, geralmente, eu ponho ela depois de alguma aplicação que eu faço. Entende? Porque ela é importante. Porque pregar é fixar bem. Um bom pregador é aquele que você vai ouvir a mensagem dele, entendeu? E você vai lembrar dessa mensagem. Você entende? Não dela inteira, mas pelo menos algum ponto daquela mensagem você vai lembrar. Sim. Então ele pregou, ele fixou bem a mensagem. Agora, se eu pregar, se eu não lembrar nem o que eu preguei, sinal que eu falhei. Sim. Como pregador, né? Então, geralmente eu faço assim, né? Quando eu comecei fazendo assim, hoje eu já faço de uma forma um pouco diferente, né? Mas... E você fez teologia, algo assim? Fez? Fiz faculdade na Batista, né? Teologia. Daí eu concluí ela na faculdade cristã. Fiz 3 anos na Batista, né? Daí fui pra faculdade cristã de Curitiba. Eu fiz faculdade lá, dei aula do Ensinar e do Básico e do Médio, né? Que é um curso de teologia por quase 8 anos. 7 anos e pouco ali, quase 8 anos. Então, sempre muito envolvido também com a área do ensino, né? Escola dominical, sempre dividindo o culto de ensino com o meu pastor. Então... sempre bem voltado para a área do ensino, por incrível que pareça. Alguém que não veio de um berço evangélico, né? Ele vai para uma área bem mais do ensino. E hoje você tem um ministério itinerante, você prega em várias igrejas, várias denominações. Na tua igreja você tem algum cargo assim na sua igreja? Ou... Já que eu estava como líder, coordenador geral ali da juventude do nosso campo, em Campo Largo, né? Eu estava como vice-coordenador ali, com o meu pastor César Nunes, nós ficamos quase 3 anos com a juventude do campo, né? Agora eu estou inteiramente só pregando. Se eu falar para você que desde que eu me converti, eu só consegui ficar 1 ano na itinerância só pregando, só 1 ano. Todos os outros anos eu estava liderando alguma coisa. Então eu sou um itinerante um pouco estranho. Estranho por quê? Porque geralmente o pregador itinerante, ele é um pregador itinerante. Ele vive só para pregar. Eu não, eu sempre tive liderando a vida inteira. Entende? Eu comecei liderando departamento de missão e evangelismo da igreja. Depois eu fui liderar o departamento de jovens. Depois de liderar, que era o Mates, na época eu congregava em Curitiba, né? Eu liderei a juventude ali da Mates, daí liderei os adolescentes, né? Que era a Uniates. Aí liderei a regional da Almates de Santa Felicidade. Aí liderei a regional dos adolescentes de Santa Felicidade. Depois disso, aí eu já comecei a dar o curso do Ensinai. Eu já estava dando o Ensinai. Então, ao mesmo tempo que eu estava liderando os adolescentes, eu já estava começando esse período de quase 8 anos dando o curso do Ensinai. Então, eu já estava no departamento de ensino da igreja, certo? Depois disso, fui liderar ainda a juventude agora do campo de Campo Largo. Então, assim, se for parar para ver, eu passei o tempo todo sempre liderando. Sempre ensinando, né? Ensinando. Aí quando não era isso, era culto de ensino, culto liderando departamento de culto da Vitória. Então, todo tempo com algum departamento, algum trabalho na igreja. Nunca fiquei sem fazer nada. Esse ano eu tô tendo essa liberdade e tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom por quê, Jacques? Porque eu tô tendo a possibilidade de mergulhar de novo, de verdade, na palavra, né? Por exemplo... eu vivia esse tempo que eu tava liderando, fazendo muita coisa, ficava muito apertado o meu tempo. E eu levo assim, no mínimo, para gerar um sermão básico, 12 horas de estudo. Bastante. 12 horas estudando um texto para mim pregar ele. E aí eu tenho que pregar esse texto algumas vezes ainda para ele ficar 100%. Entendeu? Então leva muito tempo estudando. Então não se gera sermão assim... Do nada. Do nada. Você precisa, né, se dedicar, estudar, mergulhar, pesquisar,
Então, não é tão simples assim também, né? E você falou dos livros ali. Eu não entendi se eram livros que você leu ou se eram teus livros mesmo que você escreveu. Você escreveu algum livro? Eu tenho uma participação num livro que eu escrevi junto com o meu pastor, né, nesse período também da nossa liderança ali em Campo Largo com a juventude. Né? Nós escrevemos um livro. Nós fizemos uma semana de... Foram 8 aulas que nós demos sobre liderança para os nossos líderes de jovem. E dali saiu um livro, né, sobre liderança eficaz. Então, eu tenho a participação nesse livro, tem uma parte minha lá das aulas que eu dei, né? Mas eu não tenho livros meus escritos ainda. O pessoal pede bastante, mas eu não tenho. O que eu tenho são PDFs das minhas pregações. Todas as minhas mensagens eu tenho PDF. Às vezes alguém pede ali, eu acabo vendendo, né? Mas também eu nem disponibilizei ainda nas redes aí pro pessoal, mas todos os meus sermões hoje eu tenho o PDF deles. Às vezes o pessoal pede. O meu canal no YouTube, por exemplo, já que você tem uma ideia... A maioria do pessoal que vai pro meu canal assistir as minhas pregações ali, eles vão para estudar. É muita mensagem que eu recebo. Tô aqui estudando esse texto que eu vou pregar ali hoje à noite. Tô aqui estudando esse texto, tô aqui aprendendo um pouco mais, extraindo conteúdo aqui, porque eu vou preparar uma mensagem dentro desse estudo. Então, por incrível que pareça, o meu canal serve muita gente nesse sentido, né? Você tem um ministério, você falou aqui, né? Evangelista, né? Mas assim, ouvindo a tua história, né? Você contando aqui pra gente, me parece totalmente voltado mais pro ensino, pro mestre, né? Ali a gente tem os 5 ministérios ali. Isso. A gente vê mais o mestre, assim. Talvez a tua forma expositiva de ministrar a palavra torne, tipo assim, evangelista, né? O nome, né? O título evangelista, né? Mas eu vejo assim mais como mestre mesmo, assim, né? É que sabe o que é, Jacques? O que acontece? Vou te explicar. O pregador itinerante, ele precisa saber se adaptar a cada momento. Então, por exemplo, eu já ministrei em algumas escolas bíblicas de obreiro. Escola bíblica de jovem, escola bíblica de adolescente. Então, quando eu vou ensinar, é um tipo de pregador. Quando eu vou pregar em um culto de vitória, culto de campanha, de propósito, é outro pregador. Porque o culto tem uma dinâmica diferente. A proposta ela é outra. Quando eu vou dar uma aula de escola dominical, é um tipo de pregação, um tipo de ensino, né? Então, para cada evento, pede um pregador. Por isso que eu falo que é difícil, cara. Tem pregadores itinerantes, o pessoal pergunta assim, como é que você acaba tendo tanta porta aberta? Porque eu sei me adaptar a cada ambiente. Isso que eu ia falar. Como que você faz essa adaptação? Você precisa fazer essa adaptação. Você entendeu? Porque se adaptar e se atualizar são duas coisas diferentes, mas que todo pregador, se ele quer ter um ministério eficaz e ele quer ver esse ministério crescer, ele precisa saber fazer isso. Ele precisa saber se adaptar ao ambiente, né? E ele precisa se atualizar. Eu conheço muita gente que há 10 anos atrás pregava muito, tinha muitas agendas, era muito procurado. Hoje já não mais. Só que se você vai ver ele pregando hoje, parece o mesmo pregador de 10 anos atrás. Ele não se atualizou. Ele parou no tempo, certo? E outro, você vê gente que, se você pôr ele para pregar num culto de vitória, um congresso, ele vai muito bem. Se você colocar na mão dele para ele dar um ensino, ele não sabe. Nem todo mundo consegue fazer essa adaptação. Não é todo mundo que consegue separar o dia que tá ensinando do dia que tá pregando. Você entendeu? Entendi. Mas todo pregador também é um ensinador. Ele precisa ensinar. Sim. Ele precisa trazer um ensino dentro do seu sermão. Mas com uma forma mais efusiva, né? Então eu consigo fazer essa adaptação. O que me ajudou? As aulas que eu dei do Ensinar por quase 8 anos. Ah, esses 8 anos aí. Me ajudou muito. Você entendeu? Porque num dia eu tava dando a aula, no outro eu tava pregando. Num dia eu tava dando a aula, no outro eu tava pregando. Então eu tinha que fazer essa... Adaptação. Saber diferenciar. Opa, qual eu não tô ensinando, agora eu tô pregando. Porque eu vou pra um culto, pra um congresso. O povo não tá esperando um ensino, o povo tá esperando uma mensagem de um congresso. Certo? Então eu preciso saber, opa, peraí. Tem que se adaptar. Então não é tão fácil fazer isso. Sim, eu fico imaginando aqui. Não é tão fácil, mas é necessário. Se você quer ser um pregador, né, bem procurado, mais requisitado, né, você precisa saber fazer isso aí. Senão você fica muito limitado, né? Sim. Caminhando pro nosso finalzinho aqui do nossa conversa, que tá boa demais, gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo,
aquilo que Deus colocar no teu coração mesmo. Tá certo. Não, o que eu posso, diante da minha história, né, do meu testemunho, o que eu posso dizer para você que tá me ouvindo? Acredite, quando Deus escolhe alguém, ele não erra. Deus, quando ele escolhe, quando ele chama alguém, ele se encarrega de capacitar, ele se encarrega de preparar, ele abre o caminho, ele abre as portas, ele coloca você no coração das pessoas certas, ele apresenta você a pessoas certas na hora certa para te ajudar e te fazer chegar onde você tem que chegar. Então, acredite, sonhe, se prepare, né? Porque a sorte, eu gosto dessa frase, a sorte, ela acontece quando o preparo já tá ali, né? Uhum. Então você se prepara, você esteja preparado, que quando o tempo chegar, as coisas vão acontecer de forma muito natural, elas vão fluir, sabe? Então o que eu posso dizer pra você é isso: sonhe, acredite, confie que o Deus que fez a promessa, ele é fiel pra cumprir. O tempo de Deus, ele não falha. Quando a hora de Deus chega, as coisas acontecem. E queira tudo no tempo de Deus, não no teu. Tudo no tempo de Deus. Eu recebo muitas mensagens de gente dizendo assim: você já tinha que ter ido pregar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Eu digo: não, eu quero chegar no tempo de Deus. Na hora de Deus dá tudo certo. Sim. No tempo de Deus as coisas fluem. No tempo de Deus cresce, no tempo de Deus floresce, no tempo de Deus dá fruto, no tempo de Deus dá resultado. Fora do tempo de Deus as coisas não acontecem. Você se frustra, você acaba desanimando. Mas no tempo de Deus, tudo dá certo. Então, o que eu quero dizer para você que me ouviu é que o Deus que escolheu esse improvável aqui para fazer alguma coisa para o reino dele pode usar a sua vida também, levantar você também e escrever uma história linda para você. Eu venho de um lar que não era cristão, alguém que não tinha perspectiva de viver dias melhores, alguém com a vida completamente destruída. Deus me salvou, me batizou com o Espírito Santo, me deu uma esposa maravilhosa, um filho abençoado, uma família tremenda, né? Me deu o privilégio de ser um pregador do evangelho, ganhar almas para o reino dele e ser útil de alguma forma para o reino. É um prazer, é um privilégio. Então Deus faz, Deus pode fazer, né? Eu não tive padrinho, não tive ninguém que me pegasse pela mão, me colocasse em algum lugar. Tudo foi Deus, sempre foi Deus e vai continuar sendo Ele. Esse foi o Aldoir Pinheiro, homem de Deus, testemunho maravilhoso que Deus fez na tua vida, Aldoir. Possa tocar uma vida que seja, né? A palavra vai dizer que vale mais que o mundo inteiro, né?